Alô, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje é mais uma aula remota, gravada, que corresponde ao conteúdo da base curricular do sexto ano. E com relação ao conteúdo do sexto ano de História, nós chegamos naquele famoso conteúdo do Império Bizantino, por conta da divisão realizada pelo antigo imperador romano, do Império Romano do Ocidente, chamado Constantino, e ele achou por bem colocar o nome da outra capital de Constantinopla e achou por bem também, com isso, consequência disso, dividir o Império Romano em duas partes. Pois bem, então o imperador Constantino resolveu dividir o Império Romano em duas partes, né? O Império Romano do Ocidente já estava lá instalado, todo organizado, a capital em Roma, e ele resolveu fazer essa divisão e colocar no Oriente o chamado Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. E aí, quando ele faz essa divisão, temos uma nova cultura surgindo lá no Oriente, uma nova estrutura. Essa estrutura vai ter concepções políticas próprias, concepções econômicas próprias, concepções religiosas próprias. Essa divisão vai ter como consequência uma outra forma de vida no Oriente, que vai se chamar Império Bizantino. Nós já vivenciamos alguns aspectos desse Império Bizantino, principalmente em cima do monofisismo, da iconoclastia, a Igreja Católica ortodoxa, viu? Cuidado com isso. Ela não admite a veneração e a adoração de imagens. Não, não. Ela não quer isso. Ela tem isso como uma diferença básica em relação à Igreja Católica Apostólica Romana do Ocidente. Tem que deixar isso bem claro, não haver dúvidas, não se confundir, por favor. E aí vai ter a Igreja Ortodoxa do Oriente vai ter a sua característica, a Igreja Católica do Ocidente vai ter a sua característica, cada uma vai ter suas concepções, seus dogmas, né, suas verdades incontestáveis, que nós já vivenciamos isso, já explicamos isso. E vai haver, não é? Com tudo isso, com toda essa situação, ocasionada pelo quê? Muito bem, ocasionada pela queda do Império Romano, o fim do Império Romano, tá bom? E esse fim do Império Romano a gente já mencionou, nós já trabalhamos em cima, a crise do escravismo, a questão do exército romano deixar de ser obediente, as concepções, não é, de estrutura da questão econômica, a falta de alimento, tudo isso vai ocasionar a queda do Império Romano. Nós já tratamos, né, da religião especificamente dentro do Império Romano, já evidenciamos todas essas situações e agora chegou o momento de estudarmos a economia bizantina. Com a economia bizantina, falta muito pouco para que a gente possa concluir o conteúdo do Império Bizantino. O que é que vai acontecer? Na aula de hoje, nós vamos concluir o Império Bizantino e vamos avançar e chegar na Alta Idade Média, chegar na Idade Média propriamente dita. Nós vamos estudar a Idade Média hoje, sem esquecer daquilo que foi dito por mim nas aulas anteriores, que agora, com a chegada dessa Idade Média, a população vai se comportar de forma diferente, porque
a vida agora, na Idade Média, tem uma concepção em que a terra passa a ser valorizada. A população que era pertencente às cidades, ao Império Romano, ela migra, se desloca para as chamadas áreas rurais. É assim que a gente tem que estudar, é assim que a gente tem que entender. Pois bem, mas antes de chegar na Idade Média propriamente dita, antes de chegar na Alta Idade Média, nas concepções em que as terras vão passar a ter um valor gigantesco, nós vamos para a página 291 estudarmos as características da economia bizantina. O que é que temos aqui? A economia bizantina. Em sua maioria, o Império Bizantino era formado pela parte oriental da Europa e pelo norte da África. Isso quer dizer que, formado por boa parte da Grécia e pelo Egito, além da Ásia Menor, assim sua origem cultural e política se baseava no helenismo. Sua estrutura política em relação a Bizâncio, ao Império Bizantino. Sua estrutura política era bastante centralizadora, ou seja, os reinos, as regiões deixavam de estar subdividida para ficar sendo governada por uma única pessoa, por um único governante. Centralizadora na figura do imperador, que fazia de Constantinopla, que eu já citei, você está ouvindo essa situação, essa explicação de Constantinopla, que foi a cidade criada por Constantino. Muito bem, isso mesmo, Constantino é que vai criar a cidade de Constantinopla, em homenagem a ele mesmo, isso, em homenagem a ele mesmo, para que o nome dele ficasse marcado para sempre, para sempre. Pois bem, fazia de Constantinopla, capital de Bizâncio, o centro da vida de seu povo. Essa cidade, que era cercada por rios e mares, tornou-se também um grande centro econômico e foi decisiva para que a civilização bizantina se mantivesse unificada mesmo após a queda do Império Romano do Ocidente. Voltando aí, essa cidade de Bizâncio, a capital de Bizâncio, Constantinopla, que era cercada por rios e mares, preste atenção, tornou-se também um grande centro econômico e foi decisiva para a civilização bizantina, que bizantina se mantivesse unificada mesmo após a queda do Império Romano do Ocidente. A base da economia bizantina era o comércio por terra. Olha aí a base da economia bizantina, era o comércio por terra e por mar. Mas a agricultura também tinha sua importância para a sociedade. Várias caravanas de mercadores se deslocavam para Constantinopla, a fim de comercializar diversos produtos, como especiarias, joias e objetos de arte, vindos de regiões como Arábia, China e Índia. Então, percebe-se aí que os produtos conhecidos e chamados de especiarias começavam a crescer a importância
automaticamente passava a ser um comércio, o que, pessoal? Muito bem, muito criativo, muito bom. Não é isso? Trazendo ali riquezas. Então, Bizâncio começava a se destacar nesse aspecto econômico também. Também começava a haver destaque para Bizâncio. Vivenciamos já as questões de importância religiosa de Bizâncio e agora nós estamos estudando aqueles aspectos econômicos mais importantes. Pois bem, isso fez com que Constantinopla se tornasse o grande centro comercial da Europa e talvez do mundo. Constantinopla, o grande centro comercial da Europa e talvez do mundo. Olha aí, então, essas especiarias comercializadas, vendidas aqui em Bizâncio, em Constantinopla, começavam a dar um aspecto diferente. A economia começa a ter uma importância muito grande, as especiarias começam a ter importância muito grande para os bizantinos. É importante você ter isso em mente. Tá bom assim? Página 292. Como já foi dito anteriormente, lá atrás, vamos observar agora, além do comércio, uma outra forma de desenvolvimento da economia, um novo aspecto econômico que vai facilitar o nosso entendimento sobre as características do Império Bizantino. Tá bom assim? Como já foi dito anteriormente, a agricultura era uma das bases econômicas do Império Bizantino. Tudo o que se produzia